Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições de diferentes áreas para análise da informação. E aí a gente conclui o nosso conteúdo de hoje. Nós temos influência de muitas áreas no processo de análise da informação profissional realizada pelo indexador. Então, aí a gente tem uma nuvem de tags que mostra, por exemplo, a expressão da terminologia, da linguística, da organização do conhecimento, da teoria do conhecimento, da inteligência artificial, da estatística. Então, nós temos influências, ou seja, nós temos métodos e técnicas baseados em todas essas áreas. E, na verdade, até em outras, né? Eu coloquei aí as que são mais expressivas nessa nuvem de tags. E aí eu vou falar com vocês alguns pontos de algumas influências dessas áreas que são importantes para a nossa análise para indexação. Então, a primeira delas, a linguística. A linguística, isso é conteúdo que vocês certamente viram em profundidade em análise da informação. E aqui eu vou destacar alguns pontos que são essenciais para a análise da informação na indexação, né? Como eu já comentei. Então, a linguística, ela abrange o estudo da língua e da linguagem, e a análise do discurso, a sociolinguística e a terminologia são abordagens dentro ou relacionadas à linguística. A linguística, ela traz uma compreensão que é bem importante para a gente na indexação, que é de signo e significante, né? Ou seja, aqueles objetos que nos circundam, né? Que eu falei, por exemplo, da maçã, né? Ele tem um significado, ou seja, ele tem um conceito e ele tem uma imagem acústica, ou seja, uma palavra que fixa esse conceito na nossa cabeça. Quando eu falo, por exemplo, maçã, surge uma imagem, né, na cabeça de cada um que representa o significado de maçã. Esse significante, ou seja, o que é a maçã, ele é arbitrário. A gente pode ter entendimentos diferentes do que é a maçã. Por exemplo, deixa eu falar um outro termo. O termo manga. Quando eu falo manga, vocês podem aí formar na cabeça de vocês a imagem da fruta ou a imagem da parte da blusa, né? Da parte da camisa. Então, o significante, ele depende de um e de outro. Porém, ele pode ser pactuado. Se eu estou falando sobre frutas produzidas e exportadas pelo Brasil, eu estabeleci um pacto e quando eu falo manga, todo mundo entende que é a fruta. Então, esse significante pactuado, ele é essencial para o indexador, né? Na análise realizada pelo indexador para definir os termos de indexação. Então, eu preciso, por exemplo, se eu pego um documento, não leio o seu título, não analiso o seu formato, não compreendo a área em que ele está inserido e vejo a palavra manga, eu não tenho estabelecimento de pacto quanto à determinação do significante. Então, se a gente faz a busca de um documento na web e alguém faz a busca por nós e a gente olha essa palavra, né, a palavra manga no documento, a gente não tem pacto com relação ao significado. Então, essa pactuação do significado, saber o contexto em que aquele conceito está inserido, é essencial na análise do indexador. A semântica é uma outra área que traz muita contribuição para nós. A semântica, ela vai estudar o sentido ou a significação dos elementos da língua. E aí é interessante que a semântica, ela leva em consideração que vários fatores influenciam na compreensão do significado. Fatores lógicos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Então, se a gente utilizar uma determinada palavra num contexto, ela pode ter um significado negativo, num outro contexto, ter um significado positivo. E isso tem a ver com fatores antropológicos, né? Por exemplo, a semântica, ela tem uma parte especializada que é a semântica lexical,
né? O léxico é o conjunto de palavras de uma linguagem, né? De uma maneira simplificada, vamos compreender assim. Então, a semântica lexical, ela vai trabalhar no nível da palavra ou no máximo da frase, para a determinação do significado. E ela analisa o significado dessas unidades, ou seja, das frases ou das palavras, com foco no emissor, ou seja, em quem fala, em quem escreve o documento, ou no receptor, quem escuta ou quem lê o documento. Então, a semântica, ela nos indica que há dois olhares sobre o significado de um termo que representa um conceito. Né? Existe o significado de quem deseja emitir aquela informação e de quem vai receber aquela informação. Para nós, na análise para indexação, isso é muito importante. Isso indica, por exemplo, que eu preciso compreender o objetivo daquele documento. Eu preciso compreender o objetivo do diretor daquele documentário ou daquele filme no momento em que ele produz aquela obra. E isso faz total diferença para a compreensão dos significados que estão ali passados por aquela obra, que são transmitidos naquela obra. A semântica ainda, ela nos dá um caminho para análise que parte do reconhecimento do significado, ou seja, a partir das palavras que estão ali registradas, né, ou dos significantes, e a comunicação desse significado com uma linguagem artificial. Ou seja, eu leio o documento, observo ali algumas palavras que são os significantes e me permitem reconhecer o significado daquele documento, me permitem reconhecer o assunto daquele documento, e eu vou comunicar esse assunto utilizando uma linguagem, por exemplo, uma linguagem de indexação, definindo descritores para esse documento. Isso é trazido pela semântica, é a análise determinada pela semântica. A análise, ela vai, a partir da observação da semântica, ter algumas anomalias, né? Ou seja, a semântica da nossa língua e de todas as outras línguas, né, e idiomas, ela tem algumas anomalias que a gente precisa conhecer para realizar a análise. Algumas anomalias especiais que a gente precisa aí dominar: a polissemia, a sinonímia, a homonímia, a antonímia. Né? Além disso, as relações entre os termos. Eu não entrei em detalhes disso, porque, como eu disse, é um assunto de análise da informação, mas a gente precisa conhecer minimamente essas anomalias para a gente, por exemplo, saber que, ao buscar um determinado documento, o usuário ele pode utilizar um termo que é sinônimo de outro que está presente no documento. E aí eu preciso dar um tratamento para isso na determinação da linguagem de indexação. Né? Ou seja, eu preciso tomar uma decisão quanto aos termos que vão ser utilizados. E a terminologia tem uma contribuição muito importante que é trazida pela teoria geral da terminologia, que estabelece que existem vocabulários especializados. Ou seja, tem o vocabulário da medicina, tem o vocabulário da agronomia, tem diversos vocabulários especializados ou terminologias. E dentro dessas terminologias há um consenso na utilização dos termos. Ou seja, os termos utilizados pelos médicos, eles são consensuais. Então, a relação entre o conceito e o termo dentro daquela determinada especialidade, ele é comum. Ou seja, o uso do termo consulta na medicina, ele vai ter ele vai ter um significado que é comum para todos os profissionais da medicina. Então, a terminologia nos permite, por exemplo, na indexação, buscar vocabulários especializados que nos ajudem a compreender melhor e a representar melhor os assuntos que são abordados. E aí a gente passa para algumas contribuições que são da organização do conhecimento.
Então, nós temos aí 4 autores expressivos. Eu vou falar uma contribuição mais importante de cada um deles. Então, nós teremos aí apenas um ponto abordado por cada um desses autores, que são autores da área de organização do conhecimento, que são o Kaiser, que traz a definição de algumas regras para análise. O Kaiser é um bibliotecário especializado. O Cutter, que traz também definições de regras para análise, e ele aborda o escopo enciclopédico ou geral de informação. O Otlé, que traz ali detalhes sobre a análise da informação, também num escopo geral, e o Ranganathan, que traz a contribuição do movimento analítico sintético, também no escopo geral ou enciclopédico. Então, a primeira contribuição do Kaiser, né? O Kaiser, ele ali em 1911, ele traz algumas orientações de como deveria ser realizada a análise para a constituição de cabeçalhos de assunto. E aí ele, então, diz que para obter êxito na indexação e recuperação da informação de documentos, a partir da geração desses cabeçalhos ou enunciados de assunto, o indexador deve selecionar o termo que realmente é importante para o seu objetivo, né? Ou seja, um termo que, independente da extensão do documento, ele é relevante para a determinação do seu assunto, ou seja, a concepção de assuntos principais, né? Ele deve se concentrar naquilo que é relativamente específico. Então, os assuntos principais que são abordados com especificidade, ou seja, não é um documento que trata de história, é um documento que trata de história do Brasil. Né? Então, ele traz essa orientação que a gente deve buscar por termos específicos, por conceitos específicos durante a análise para indexação. Lidar com cada item de maneira independente, ou seja, eu não devo considerar o conjunto de documentários que tem disponível naquela emissora de TV para realizar a indexação de um novo documentário que acaba de chegar nas minhas mãos. Eu devo considerar esse item independente dos demais. Eu não posso adulterar o nome dos concretos. Os concretos para o Kaiser são os conceitos. Então, se eu encontro um conceito, né, registrado a partir de um termo X no documento, eu não posso, no momento da representação, utilizar o termo Y. Né? Isso é algo que hoje em dia a gente sabe que já existem mudanças, tá? Isso é só para mostrar para vocês algumas dicas aí, né, que eram algumas recomendações da época. Então, a gente sabe que essa adulteração dos concretos, ela é possível e é razoável. Eu devo evitar preposições e plurais, né? Então, um livro, ou enfim, estou com pouca criatividade no momento, livro de história, né? Então, eu devo eliminar todas essas pequenas aí conjunções que fazem com que muitas vezes o texto flua melhor, né? Eu consiga fazer uma leitura melhor, mas eu devo eliminar isso do documento e eu devo também evitar os plurais. Então, se eu encontro um termo no plural, eu devo converter ele para o singular. E eu devo testar a exatidão de um enunciado do ponto de vista do usuário. Eu devo sempre me perguntar se o usuário buscaria por aquele termo. Então, das contribuições do Kaiser, o que é importante a gente fixar? O ponto de vista do indexador quanto ao usuário, a consideração da informação mais específica e o que é realmente importante, dada toda a extensão do documento. Eu não preciso indexar sempre todos os assuntos, todos os conceitos. Essa orientação vai depender do tipo de indexação que eu vou realizar. Então, eu preciso
eu posso levar das contribuições do Kaiser esses pontos. E do Cutter? O Cutter, ele traz alguns fundamentos para a composição dos cabeçalhos de assunto. Então, o primeiro deles é o princípio específico, que tem a ver com a identificação, com a representação do assunto pelo termo mais específico e não pela classe. Ou seja, ele segue a mesma linha do Kaiser nesse sentido. O princípio de uso, esse já é um princípio absolutamente caído. O Kaiser, ele sugeria que os documentos, os cabeçalhos de assunto, que são tipos de representação do documento, né, eles fossem realizados considerando a maioria dos americanos educados. Ou seja, o que a maioria dos americanos educados vão procurar, como eles vão procurar. Então, essa era a entrada principal do assunto do documento, de acordo com as regras de Cutter. E depois ele sugeria que fossem feitas estruturas sindéticas, né, que é o terceiro princípio, ou seja, a relação entre esse termo principal, que é a entrada do cabeçalho de assunto, e outros termos, para que esses outros termos pudessem atender outros usuários. Então, primeiro eu privilegiava um tipo de usuário, que para ele era o usuário padrão, e aí eu determinava ali sinônimos ou relações sindéticas com outros termos para ampliar a possibilidade de recuperação daquele documento. E aí as fragilidades do Cutter são a determinação da linguagem natural, ou seja, da linguagem utilizada no próprio documento, como sendo a única possibilidade de representação do documento. Hoje nós temos o uso de linguagens documentárias, né, por exemplo, de tesauros, de taxonomias, mas isso também é assunto mais para as próximas aulas. E outra fragilidade era que o termo mais significativo, a entrada do cabeçalho, ela era baseada num julgamento do catalogador, né, do catalogador de assuntos, sobre o termo mais utilizado ou mais buscado pelos americanos educados. Então, tem falhas aí, mas a gente leva em consideração o princípio específico trazido pelo Kaiser e o fato de que a gente deve ter foco num tipo de usuário se a gente está inserido numa instituição especializada, por exemplo. E a contribuição de Otlé, né? Otlé, ele é o autor da CDU, certamente vocês já conhecem. E a CDU, ela traz uma orientação para análise da informação que ela é pautada no reconhecimento de unidades de informação e não de unidades bibliográficas. Isso é bem interessante porque até esse momento eram indexados os livros, eram classificados os livros, por exemplo. E o Otlé traz o entendimento que dentro de um livro eu tenho pequenas unidades que representam o assunto daquele livro, que são, por exemplo, os conceitos, os fatos, as evidências que estão presentes no texto. E aí ele muda a proposta da análise para não ser uma análise considerando o livro, mas sim as suas unidades de informação, que são menores. E essas unidades de informação, elas são reconfiguradas, ou seja, um conjunto de unidades de informação que fazem parte de um texto, elas são arranjadas de uma maneira em que eu consigo reconhecer o assunto da unidade bibliográfica, ou seja, do documento em si. Aquelas pequenas partes que devem ser analisadas e devem ser representadas, elas permitem que eu visualize o assunto do documento como um todo. Então, é interessante essa perspectiva de análise trazida pelo Otlé, que é de observação dessas unidades de informação menores para a compreensão do texto como um todo ou da unidade bibliográfica como um todo. E a contribuição de Ranganathan, que é a análise síntese. O Ranganathan, ele determina que todo documento
ele tem um assunto básico, ou seja, uma área mais abrangente. Então, por exemplo, agricultura. Eu estou lendo um documento, estou analisando um documento que trata da agricultura do milho. E aí o assunto básico, ou seja, a área mais abrangente desse conhecimento é a agricultura. E um assunto básico, ele tem ideias isoladas, né? Ou seja, ele tem partes menores. Então, por exemplo, o milho, né? Se o documento ele trata de agricultura do milho, o assunto básico ou a ideia mais abrangente é agricultura. E a ideia isolada, ou seja, o assunto específico é o milho. E aí é interessante que ele traz a possibilidade de analisar os conceitos, né, identificando se são ideias isoladas ou se são assuntos básicos, se representam os assuntos específicos do documento, são as ideias isoladas, se representam os assuntos gerais do documento, são os assuntos básicos, e a partir dessa análise, ele nos indica como nós devemos sintetizar ou representar esses conceitos, tá? Aí eu não vou entrar em detalhes, mas a gente entra ali na análise facetada do Ranganatha, né, que aí já é assunto mais apropriado para classificação. Mas é importante essa contribuição do Ranganatha para a nossa análise. E, por fim, eu tentei sintetizar aqui bastante as contribuições da estatística, inteligência artificial e computação para a análise da informação, que vem sobressaindo bastante, né, especialmente nos últimos 10 anos, mas isso começa aí na década de 60, e apoiando a indexação automática, ou seja, feita completamente pela máquina, ou a semiautomática, né, aquela indexação que ainda conta com a intervenção humana, e elas vêm no sentido de analisar a ocorrência ou frequência de palavras para determinar um assunto. Essa contribuição ela também vem do uso de linguagens de marcação para determinar o assunto do documento, né, especialmente documentos digitais, aumentando a relevância da recuperação da informação. Ou seja, a gente hoje tem linguagens XML, RDF, OWL, que são linguagens apropriadas para marcar o assunto do documento que é disponibilizado na web, para que os buscadores consigam compreender, né, ou seja, indexar esse documento e garantir alguma relevância na recuperação da informação. E nós temos também, hoje, bastante influência da análise de dados para a determinação da necessidade do usuário e para a composição do seu perfil. Um elemento fundamental na indexação é a compreensão da necessidade de busca do usuário. E se eu tenho, por exemplo, alguns dados que me ajudam a compor o perfil desse usuário, né, o que ele costuma buscar, onde ele clica, qual documentos ele faz download, quais são as suas preferências, eu consigo inferir sobre a sua necessidade e melhorar a recuperação da informação. Tá? Então, essas são as contribuições.